Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Amém. Sempre bom estar aqui com os irmãos, poder compartilhar a palavra juntos. Infelizmente, a minha esposa não pôde estar comigo. A gente tinha programado de estarmos juntos aqui, até tinha avisado o Itamar que a gente ia estar junto, mas o meu filho mais velho, ele tem uma rinite muito forte, junto com sinusite, aquele monte de ite, né? E agravou hoje à tarde, ele teve uma febre muito alta, então, vocês sabem como é coração de mãe, né? Então ela teve que ficar muito apertado, porque ela queria estar aqui, ela sempre gosta de vir, mas vamos deixar para a próxima. Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Gênesis 1. Vamos ler alguns textos. Vou ler o versículo 26 e 27 primeiramente. Todos acharam? É fácil, né? Primeiro livro da Bíblia não pode dar problema, né? Joé, vamos lá. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Agora o capítulo 2. Versículo 7. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vistas e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Note que a árvore da vida ela está no meio, no centro do jardim. Isso é um dado importante, tá? Versículo 10. E saiu um rio do Éden. Éden é o nome original da terra. A terra antes era chamada de Éden. Então, saía um rio do Éden. De algum lugar da terra saía um rio para regar o jardim. Então, esse rio que saía da terra, segundo os estudiosos, esse rio saía do Monte Ararat, mas é só uma suposição. Ele saía de lá e ele saía com um objetivo. O objetivo desse rio era regar o jardim. Isso é importante, é um dado importante, tá? E aí diz assim, e dali se dividia. Quando ele chegava no jardim, ele se dividia. Se dividia repartindo-se em 4 braços. Também é um dado importante. E aí diz assim, o primeiro chama-se Pison. No versículo 13, o segundo rio se chama Gion. O nome do terceiro rio, versículo 14, é Tigre. E aí ele diz assim, ainda no versículo 14, e o quarto é o Eufrates. 15, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente.
A ordem é clara. O Senhor queria que o homem comesse da árvore principal. Qual é a árvore principal? Aqui está no centro. É a principal. Era essa árvore que ele tinha que comer. A árvore da vida. E aí diz assim: mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E aí diz assim, versículo 18. Aí começa o texto tão popular por todos nós, e a gente já deve ter ouvido alguma pregação em cima desse texto, que quando vai falar sobre casamento, os pastores e os pregadores se concentram nesse texto. Mas eu acho, essa é a minha opinião pessoal, que o texto que realmente deveria ser considerado quando se fala do casamento são os versículos que vêm antes. Porque os versículos que vêm antes é que estabelece toda a chave do viver no casamento, do meu ponto de vista. No final, aí você medita nessas coisas. Porque o que vem antes é o que estabelece o padrão para o nosso casamento. E aí o Senhor entra nesse texto aqui. Diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem seja só. Ou seja, o casamento é para ajudar a gente numa deficiência nossa, que é a questão da solidão. Aí ele diz assim: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A mulher é criada com um propósito. Qual é o propósito da mulher? Qual é a função da mulher? A auxiliadora idônea. A minha esposa gosta de brincar nesse texto com as irmãs lá do nosso grupo. Ela diz assim: é a auxiliadora idônea. Não é idona, é idônea. É uma diferença de um I para um E, né? Mas faz toda a diferença, né? Especialmente para as nossas queridas irmãs, que têm tanta dificuldade nessa questão, né? Mas é um detalhe importante. E aí eu gostaria de destacar, vai lá para o versículo 21, que diz assim: então o Senhor Deus fez cair o homem num pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou-a no lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomou ao homem, transformou-a, ou edificou-a, numa mulher e a trouxe. E aí o homem disse: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomado. E aí o versículo 24, irmãos, é que estabelece o propósito do casamento. Qual é o propósito do casamento? Tanto é verdade que o apóstolo Paulo, quando vai tratar sobre o assunto do casamento em Efésios capítulo 5, ele toma esse versículo aqui como base. E aí é dito assim: por isso, deixa o homem pai e mãe, nós deixamos, isso é instantâneo, se une à sua mulher, isso é instantâneo, o deixar é instantâneo, o se unir é instantâneo. Agora vem algo que não é instantâneo, que é um processo. Embora existam alguns estudiosos que dizem que isso aqui também é instantâneo, mas eu acho que é um processo, porque ele diz assim, ó como é que está o verbo aí, tornando-se. Tem uma tradução que diz assim: e se tornarão. Tem uma tradução que diz assim, tem alguma assim? Aqui, ó. A NVI diz assim: e se tornarão, porque é a tradução, o estado do verbo aí é o mais correto. E se tornarão. Então isso é um processo. E se tornar, é um processo que se dá pela vida toda. E se tornarão uma só carne. Então o propósito do casamento é esse: se tornar uma só carne. Irmão, eu acho, isso é para mim, eu acho muito significativo que o primeiro ato de Deus é muito emblemático, que o primeiro ato de Deus na história da humanidade seja um casamento. O primeiro ato de Deus é um casamento. E é também muito significativo, é rico de significado, que o último ato de Deus, ou melhor, o primeiro ato de Deus também na eternidade, não sei se dá para dizer isso dentro da eternidade, mas o primeiro ato de Deus na eternidade, quando vai começar a eternidade, o primeiro ato de Deus é também um casamento. Apocalipse capítulo 17, que diz assim: aleluia, 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 aleluia. 5 aleluias. Mas por que tanto aleluia? Aí ele vai dizer assim: chegou. Chegou o casamento do Cordeiro.
cuja noiva a si mesmo se ataviou. A noiva é a igreja. Com vestes que lhe foi dado, esta veste lhe foi dado, então o papel da noiva é se vestir. As vestes foi lhe dada. O papel dela é se vestir. E aí você nota nesse texto a alegria tanto dela quanto do esposo, porque chegou o casamento do Cordeiro. Então é muito significativo, é muito rico de significado. Tem muita coisa que poderia ser dito. Mas o essencial, irmão, que você tem que guardar, e eu partilhei isso com os irmãos na última vez que eu estive aqui, o essencial disso tudo é que o casamento, ele está no coração de Deus. O casamento, ele está no centro do propósito de Deus. Se nós fôssemos pegar uma palavrinha e fôssemos colocar no centro do propósito de Deus, essa palavra seria casamento, porque começa com casamento. E vamos dizer assim, começa com casamento. Tudo o que Deus faz, tudo o que Deus fez, tudo o que Deus intencionou na eternidade está ligado com um casamento, com o casamento do seu filho. E porque o casamento é tão importante? Porque o casamento, como nada nessa terra, expressa mais a Deus e o que Ele é. Nada expressa mais a Deus e o que Ele é do que o casamento. E nada expressa mais a relação que o Senhor Jesus Cristo tem com a sua igreja, com você, que é a igreja do Senhor, se você nasceu de novo, do que o casamento. Então é extremamente importante. E o texto que nos mostra isso é Gênesis capítulo 1, versículo 26. Porque diz assim, façamos. Quando Deus diz assim, façamos, Ele está mostrando o que Ele é. O que Ele é? Nós sabemos. Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. Deus é uma comunidade de pessoas que estão ligadas uma na outra. Elas estão ligadas. Uma depende da outra. Quando Deus cria pessoas. Deus não cria indivíduos. Deus cria pessoas. Indivíduos são seres individualistas. São indivíduos que vivem de maneira individualistas. Mas quando Deus vai criar, Ele cria pessoa. Pessoa, como você viu aqui, na balinha, como você viu aqui no texto que o Juliano leu, pessoa depende uma da outra. Pessoa está ligada. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim, o homem não é independente da mulher. E a mulher não é independente do homem. Os dois são dependentes. Os dois precisam um do outro. Por isso a irmã fez a dinâmica aí da balinha, né? Você precisa do seu cônjuge para abrir uma balinha. É necessário, porque o Senhor nos criou assim. Porque Ele é assim. Então, quando Deus diz, façamos, Ele está falando do que Ele é. E Ele vai criar seres que expressam o que Ele é. Deus é uma comunidade, irmão. Deus é uma família. E quando Deus cria, Ele cria uma família porque Ele quer que alguém lhe expresse. Deus nos criou para expressá-lo. E aí Deus pega esse homem que Ele criou e Ele cria a imagem e semelhança dEle. Irmão, quem é a imagem de Deus? Paulo diz em Colossenses, a imagem de Deus é Cristo. Cristo é a imagem do Deus invisível, certo? Então você foi criado à imagem de Cristo. Quem é a semelhança de Deus? Cristo. Hebreus diz assim, Ele é a exata semelhança de Deus. Então nós fomos criados à imagem e à semelhança de Cristo, que é o Filho. Ou seja, você foi criado para ser como o Filho. Porque o Filho expressa a Trindade. Por isso que João, no capítulo 1, ele diz assim, no princípio era o... Lembra desse texto? No princípio era o Verbo.
O verbo é aquilo que expressa a Trindade. Ele expressa a Trindade. Então você foi criado para ser como Ele. Então o Senhor nos cria para ser como Ele, faz lá aquele vasozinho de barro e sopra o fôlego. Fôlego é espírito. E tem um texto em Provérbios muito interessante, irmão, que compensa você uma hora ler esse texto e meditar nele. Ele diz mais ou menos assim: o espírito do homem é a candeia do Senhor. O que você acha desse texto? O espírito do homem é a candeia do Senhor. Lembra da parábola da candeia? E diz lá que a candeia que não estivesse cheia de azeite, não ia entrar para bodas do noivo. A candeia fala do quê? O texto diz de Provérbios, fala do nosso espírito. E essa candeia tem que estar cheia do quê? Tem que estar cheia de azeite. Azeite na Bíblia é símbolo do quê? Não precisa nem explicar muito, né? Azeite na Bíblia é símbolo da pessoa de Jesus, do Espírito de Cristo. O Espírito é o Espírito de Cristo. Deus criou aquele homem para que ele fosse cheio do Espírito de Cristo, porque ele foi criado para ser como Cristo. Por isso, irmão, que o versículo seguinte do capítulo 2, versículo 8, é o 9. Diz assim: o Senhor criou lá o homem como um vaso, sopra nele o fôlego, faz o Espírito. O versículo seguinte é o 9, que diz assim: e criou Deus uma série de árvores e coloca uma árvore no centro. Qual é essa árvore? A árvore da vida. Porque tudo dependia dessa árvore. O homem tinha que ir lá naquela árvore, pegar o fruto daquela árvore, comer, porque aquela árvore simbolizava Jesus. Ele tinha que ir lá comer daquela árvore, e quando ele comesse daquela árvore, a vida de Jesus ia inundar aquele homem. A vida de Jesus ia tomar aquele homem. A vida de Jesus ia encher o espírito, porque ele foi criado com um espírito vazio. O homem não foi criado com um espírito cheio. O homem foi criado com um espírito vazio. O espírito dele seria cheio se ele comesse da árvore da vida. Porque estava tudo ligado com aquela árvore. E por que no jardim? Porque eu disse aos irmãos da última vez que estive aqui, o jardim é símbolo do casamento. Porque, irmão, tudo no nosso casamento depende do Senhor Jesus. Por isso que é dito que, olha só a sequência, que sequência maravilhosa. E aqui a gente vai ficar. É dito assim, que sai um rio do Éden. E esse rio quando sai para regar o jardim. E esse rio quando está chegando no jardim, irmão, a hora que está chegando, ele se divide em 4. Por quê? Porque sem esse rio não haveria jardim. O que mantém esse jardim é o rio, a vitalidade do jardim, a vida do jardim. Presta atenção, irmão, isso é importante. Isso é muito importante. Porque eu poderia vir aqui e falar para você, fazer um jantar para sua esposa, levar ela para sair. Irmão, coloque uma coisa na sua cabeça. Tudo isso é periférico. E isso não dá harmonia para o casamento. E isso não dá alegria para o casamento. E isso tem o seu lugar, mas é periférico. O que é central no casamento é a árvore e o rio. Porque o rio mantém a harmonia do casamento. O rio é símbolo de quem? O rio também é símbolo de Jesus. Quem é a pessoa essencial, então, no jardim? Jesus. Quem é o elemento essencial no jardim? Jesus. Quem é o ingrediente dispensável no casamento? O amor? Não, irmão. Você vai ouvir aí que o amor é o elemento indispensável do casamento. Não é. Casamento, sim, tem amor. Mas não é o elemento indispensável do casamento. O elemento indispensável do casamento é uma pessoa que tem um nome e que se chama Jesus. Por isso que diz lá em João capítulo 1, versículo 51.
E foi Jesus convidado para o casamento. Mas, irmão, a pessoa mais importante da lista de casamento é o Senhor Jesus. Ele tem que ser convidado. Por quê? Por que que o casamento é o lugar que mais precisa de Jesus? Porque Jesus é o elemento indispensável do nosso casamento. Por quê? Ué, o motivo é óbvio, né? Por causa de você. Por causa de mim. Nós, seres humanos, somos extremamente complicados, irmãos. A gente complica uma coisa que deveria ser simples. Aonde a gente bota a mão, a gente cria problema. Ou não é assim? Nós somos. Então, o lugar que mais precisa do nosso Senhor Jesus é aonde? É no nosso casamento. E é o lugar que mais precisa de milagres. Porque a vida cristã, ela é feita de milagres. E só tem uma pessoa que pode fazer milagres. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós dependemos dele, irmãos, quando nós ouvimos a voz dele, quando nós somos obedientes a ele, o milagre acontece. Não é isso que ensina o casamento de Caná da Galileia? Que porque foram obedientes à sua voz, o milagre aconteceu. Quando é que o milagre vai acontecer no nosso casamento? Quando nós dermos ouvidos à voz do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque só Ele pode fazer milagre. E por que 4 braços? Estude a Bíblia. Vou te dar uma tarefa. Pega de Gênesis a Apocalipse. Estude. Você vai ver que quando a Bíblia vai destacar a pessoa de Cristo, ela dá ênfase em 4 aspectos do Senhor Jesus. Claro, tem mais. Mas a Bíblia, quando ela vai enfatizar a pessoa de Cristo, ela dá ênfase em 4 aspectos da pessoa de Jesus. E você, quando abre o Novo Testamento, você tem isso. Quando você fecha o Novo Testamento, você tem isso. Quando você abre o Novo Testamento, você tem 4 evangelhos. Por que não são 5 evangelhos? Por que são 4 evangelhos? Porque o Espírito Santo deseja sempre enfatizar 4 coisas a respeito de Cristo. Por isso é 4 braços. Quais são as 4 coisas que Jesus ele é mostrado nas Escrituras? Evangelho de Mateus, ele é nós sabemos, né? Já fizemos essa lição na escola dominical, né? Vamos lá? Mateus, ele é rei. Ele é apresentado como rei. Evangelho de Marcos, ele é servo. Evangelho de Lucas foi escrito para os gregos. Os gregos queriam conhecer o homem perfeito. Lucas escreveu para os gregos. E ele destaca que Jesus é o homem perfeito. Evangelho de João, Jesus é apresentado como o Deus. Se você vai lá para o livro de Apocalipse, você vai ter lá no livro de Apocalipse, diante do trono dele, 4 seres viventes, que é uma categoria de anjos. E diz assim: o primeiro ser vivente, o seu rosto é semelhante a de um leão. Olha a ordem, é a mesma dos evangelhos. Semelhante a de um leão. Leão, você sabe, é o rei dos animais selváticos. Depois diz assim: o segundo é semelhante a um novilho. O novilho, na época de Cristo, o boi, ele era o servo, ele que puxava a canga, ele que puxava o jugo, era o boi, o servo. Jesus é apresentado como um boi, como servo. O terceiro diz assim: o seu rosto é semelhante a de um homem. E o quarto diz assim: ele é semelhante a uma águia. Por que águia? Vai ao Antigo Testamento, pega a palavra águia, e você vai ver quantas vezes o Senhor Deus se compara a uma águia. Por quê? A águia tem algumas características, irmão, que é só dela. Vamos destacar só algumas, para você ver a divindade. A águia é o único animal na face da terra que consegue olhar para o sol, sem nenhuma proteção, quanto tempo quiser. É o único que pode fazer isso.
Quem é que pode olhar para o sol e ficar olhando para o sol quanto tempo quiser? Quem? Ninguém. Só tem um que pode, o que criou, o Senhor. A águia é o único animal que, quando tem uma tempestade, a única ave, ela passa por cima das nuvens e voa por cima da tempestade. Quem é o único que está por cima das tempestades? Quem é aquele que andou por sobre as águas no meio das tempestades? O nosso Senhor Jesus Cristo. A águia é a ave que tem um voo reto. Ela sempre voa reto. Isso fala de retidão. Diferente do urubu, né? Como é que o urubu voa? Em círculo. É o ser humano. O ser humano roda, parece aqueles cachorros que pegam rabo, né? Já viu aqueles cachorrinhos que ficam tentando morder o rabo? Roda, e não consegue pegar, né? Esse é o ser humano. Que vive tentando morder o rabo. E nunca consegue, né? Em círculo. Uma vida que não sai do lugar. E no caso do urubu, é sempre em cima de uma carniça. Carniça é a nossa carne pecaminosa. É uma carniça só. Então, irmão, 4 aspectos. Por que os 4 aspectos no jardim? Porque o casamento precisa conhecer os 4 aspectos. Então, vai chegar no propósito de Deus. Se não caminhar nesses aspectos, você nunca, irmão, pouquíssimas vezes pode usar a palavra nunca, mas aqui a gente pode usar, não é? Lá em casa a gente brinca com as crianças, a gente fala algumas coisas para eles, eles viram para nós assim, sempre, parece que eu não sei porquê. Eles viram assim para mim e falam, mas nunca? Eu falei, mas eu disse nunca. Aí eu falo para as crianças, nunca diga nunca. Nunca diga nunca. Mas alguns momentos a gente pode usar a palavra nunca. Aqui a gente pode usar. Nunca você e o seu cônjuge vai chegar no propósito se vocês não conhecerem os 4 aspectos, ou durante a vida de vocês, porque durante a vida toda, estiverem conhecendo os 4 aspectos do Senhor Jesus. Primeiro, qual é? Rei. Por quê? Porque casamento é lugar de governo. Irmão, aonde Jesus está, tem governo. Tira o governo e vira bagunça. Casamento tem que ter governo. Irmãos, hoje nós vivemos um caos nas famílias, porque é o primeiro aspecto que falta: governo. Irmão, nós somos iguais diante de Deus. Preste atenção, tá? Nós somos iguais diante de Deus. Iguais. Quanto ao valor, iguais. Tá certo? Paulo diz, não há homem e nem mulher diante do Senhor. Mas, quanto à função, nós não somos iguais. Deus colocou dentro do casamento funções diferentes. Por quê? Porque casamento é lugar de governo. A função do homem é liderar. A função da mulher, você leu, é ser auxiliadora idônea. Liderar homem não quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser. Porque grava uma coisa aí, irmão, homem. O cabeça da sua casa não é você. Eu não sei se você aprendeu isso com alguém. Mas o cabeça da casa não é o homem. Onde é que está isso na Bíblia, que o cabeça da casa é o homem? Onde está isso na Bíblia? Isso não está na Bíblia. Isso aí você deve ter ouvido de algum pregador. O cabeça da casa tem um nome. É Cristo. Assim como o cabeça da igreja não é o Itamar. E nem os presbíteros que estão com ele. É Cristo. Eu não posso fazer o que eu quiser na minha casa. Nem o Itamar, junto com os presbíteros que estão com ele, não pode fazer o que eles quiserem aqui. Porque isso aqui tem um cabeça. E na minha casa também tem um cabeça. O cabeça é o Senhor Jesus Cristo. Então eu não posso liderar do jeito que eu quero. Eu não posso fazer o que eu quiser.
nem com a minha casa, e muito menos com a minha esposa, e muito menos com os meus filhos. Eu não posso. Ou pelo menos eu não devo, né? Eu não posso. Tem um cabeça aquela casa. Tem uma ordem naquela casa. O governo da casa foi dado para os dois. Lembre-se disso, o Senhor deu o governo para os dois. O governo é conjunto. O governo não é do homem. Mas o Senhor dividiu no governo. O governo tem funções diferentes. O homem tem uma função, a mulher tem outra. Inverteu, não cuidou das funções. Se os papéis estão complicados, não tem governo. O que tem? Bagunça, desordem, desarmonia. Paulo diz assim: quero, entretanto, que saibais. Eu vou dar ênfase nas duas partes, tá? As outras duas a gente passa mais rápido. Mas eu vou dar mais ênfase nessas duas primeiras. Quero, entretanto, que saibais. Ou seja, é importante saber. Você deveria saber. O que você tem que saber? O que nós precisamos saber? Quero, entretanto, que saibais. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. O que está escrito lá? Vamos ver? Abre lá. Coloca um marca-página aqui no Gênesis. Abre lá em 1 Coríntios 11, 3. Veja só que diz assim: quero, entretanto, que saibais. Vamos lá? Só vamos ler e a gente volta aqui para Gênesis, tá? 1 Coríntios 11, 3. Quero, entretanto, que saibais, tá certo? É assim, né? Certinho. Ser Cristo o cabeça do homem. O homem, o cabeça da mulher. E aí ele diz assim, o quê? Por que não começou e Deus o cabeça de Cristo, o Cristo o cabeça do homem, o homem o cabeça da mulher? Por que não foi nessa ordem? Por que ele fez desse jeito? Onde está a resposta? Sabe por quê, irmão? Porque a relação aqui não é hierárquica. A relação aqui é de autoridade. Não confunda autoridade com hierarquia. Não existe hierarquia na Trindade. Hierarquia é coisa de machista. De homem machista. De homem que quer impor a sua vontade na força. De homem grosseiro. Homem bruto. Não há hierarquia na Bíblia, irmão. O que há na Bíblia é autoridade. E quando nós não lemos isso com os olhos de Deus, nós temos problema. Quando um homem não lê isso aqui com os olhos de Deus, ele se torna machista. Quando uma mulher não lê isso aqui com os olhos de Deus, ela passa o tempo todo achando que ela é uma pessoa de segunda classe e fica o tempo todo disputando o lugar do marido. É isso que acontece. É por isso que o diabo foi tentar a mulher, irmão. O diabo não foi tentar o homem. Porque o diabo sempre tem uma coisa, irmão. O diabo sempre quer colocar uma coisa só. A obra-prima do diabo é uma coisa só. Ele não tem duas, ele tem uma só. É a obra-prima dele. É o que ele sabe fazer com melhor qualidade. O diabo, ele sempre quer colocar rebelião. Rebelião é a inversão dos papéis. Rebelião é a inversão da ordem. Por isso ele vai na mulher. E ele não vai no homem. Porque ele queria inverter os papéis. Porque ele sabe que invertendo os papéis, ele cria problema. Ele cria confusão. Ele arrebenta com tudo. O que arrebenta a sociedade, irmãos, é exatamente isso aqui. O problema da sociedade, o problema das famílias, é exatamente esse primeiro problema. Por isso que é o primeiro aspecto destacado do Senhor. Rei. Porque uma casa sem governo, sem funções, sem papéis bem definidos, o homem vivendo no papel dele, a mulher vivendo no papel dela, vai dar uma confusão.
E quando o Senhor foi tratar com a mulher, depois da queda, o Senhor disse assim para ela, você lembra? O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Pergunto para os irmãos, qual foi o desejo da mulher? O desejo da mulher foi aquele que a serpente disse para ela. Você será como? O que toda mulher quer? Toda mulher quer ser como Deus. Toda mulher quer mandar. Toda mulher quer controlar. Irmão, o efeito do pecado na mulher é controle. O efeito do pecado na mulher, vou dizer bem claro, tá, irmã? É controlar a casa. Esse é o efeito do pecado nela. E tem irmã que controla com classe. Agora tem algumas que são descaradas, né? Que dá até vergonha. Você fala assim, meu Deus, ali o negócio está complicado. Isso é sério. É o efeito do pecado da mulher. E o homem? Onde está o Adão? Do lado. Já leu O Silêncio de Adão, de Larry Crabb? Larry Crabb disse que Adão estava do lado. O que Adão fez? Ele se omitiu. Sabe por quê, irmão? Porque o efeito do pecado no homem é omissão, covardia e medo. Todo homem, ele vai para os extremos dentro de uma casa. Se ele não está conhecendo Cristo como rei. Escute bem o que eu vou dizer. Todo homem que não está conhecendo Cristo como rei, ele vai para dois extremos. Ou ele vira um piano de uma nota só, que é a nota dó, ele dá um dó, porque ele vira um pianinho, porque dependendo da mulher que ele tem, porque tem mulher que é barraqueira, tem mulher que é brava, que se ela, ele vive com medo dela dar um piti. Eu já acompanhei, irmão. Eu já acompanhei essa barba aqui, deixei crescer para ficar branca, para ver se os irmãos entendem. Eu já estou com barba branca, eu já vi algumas coisas. Todo homem, bota uma coisa na sua cabeça, o efeito do pecado na mulher é controle. O efeito do pecado no homem é medo. É a Bíblia quem diz, é só você ler o relato de Gênesis. Medo. Não quer dizer que a mulher não tem medo, mas quer dizer que o efeito maior no homem, no casamento, nós estamos falando de casamento, o efeito maior no homem é medo, o efeito maior na mulher é controle. Então, bota uma coisa na sua cabeça, todo homem tem medo de mulher. Então, ou ele vira um pianinho, ou ele fica um sujeito agressivo, que fala grosso, que grita com ela, que tem aqueles roupantes, alguns chegam ao ponto de bater na mesa, e de olhar bem para ela e dizer assim, quem manda aqui nessa casa sou eu. Isso é medo. Mas quando um homem está conhecendo a Cristo como seu Senhor, mesmo, não é só uma questão intelectual, como o Juliano falou. Gosto muito quando o Juliano dá esse aspecto. Toda vez que vem aqui, o Juliano sempre dá esse aspecto. Graças a Deus pela vida do Juliano. Quando não é só uma questão de mente, mas quando você realmente está crescendo com Jesus, está conhecendo Ele como Senhor, o medo, a covardia e essa omissão vai ser tratada. E você não vai ter medo de confrontar a tua esposa quando tem que ser confrontado, independente do barraco que ela faça. Se ela fizer barraco, irmão, olha bem nos olhos dela. Olha bem nos olhos dela. Fala, olha meus olhos. Olha bem nos olhos dela e diz assim, aprendi isso com um amigo. Aprendi isso com um amigo. Diz assim, olha bem nos olhos dela. E diz assim, eu não tenho medo de você, pela fé. Ai, essa doeu. Não tenho medo de você. Vou te confrontar. Você não vai fazer o que você quer. Viu? E uma mulher que está crescendo com Cristo como rei, é uma mulher que está sendo trabalhada no seu desejo de controlar o casamento. E aí a gente aprende o quê? A gente aprende uma palavrinha importante no casamento. Submissão. Lembra quando o apóstolo Paulo está tratando sobre missão? Ele diz assim, as mulheres, ele começa com as mulheres sejam submissas aos seus maridos. Primeiro versículo. Depois, no versículo seguinte, ele diz assim, ó, as mulheres sejam em tudo
submissas aos seus maridos. É necessário colocar o em tudo. Depois, no final, acabou o texto, o último versículo de casamento, o apóstolo Paulo coloca assim: e as mulheres respeitem os seus maridos. Então, o que significa submissão? Submissão significa respeito. Mas se você olhar o versículo que começa antes, o versículo antes que fala para as mulheres serem submissas aos maridos, Paulo vai dizer assim: sejam submissos todos. Ele está falando com todos agora. Sejam submissos uns aos outros no temor de Cristo. Pergunta aos irmãos e às irmãs: quem tem mais problema com submissão? O homem ou a mulher? Os dois. Os dois têm problema com submissão. Os dois precisam aprender a respeitar o outro. A respeitar a função do outro. Isso é submissão. Vamos colocar em termos práticos para os irmãos entenderem. Vocês têm que tomar uma decisão. Todo casamento tem decisão de monte para tomar. Tem algumas que são mais importantes. Vamos ter que tomar uma decisão. A gente senta, a gente conversa, nós somos diferentes. Eu sou bem diferente da minha esposa. Geralmente as decisões são contrárias. Ela fala uma coisa, eu falo outra. Tudo bem. O Senhor uniu os diferentes. A gente ouve, eu acho assim. Ela fala, não, mas eu não acho assim, eu acho que tem que ir assim. Ah, joia, então, ok, você acha o A, eu acho o B, ou eu acho o A, você acha o B. Joia. Então agora o que nós vamos fazer? Agora você ora e eu oro. E nós vamos buscar saber o que o Senhor acha sobre isso. É assim que a gente vive? Não, não é assim que a gente vive. Até quando? Até o Senhor falar. Porque o Senhor fala. Irmão, o Senhor fala. O Senhor fala. O Senhor fala de muitas maneiras. Ele tem muito jeito de falar com a gente. Porque vamos lembrar de uma coisa. Quem é o cabeça da casa? O Senhor. Então nós temos que saber a vontade do Senhor. Então o Senhor vai falar. Porque Ele quer falar com a gente. Ele quer comandar a nossa casa. Ele é o rei. Ele quer que tenha governo na nossa casa. Então você tem a posição A, a sua esposa tem a posição B, e o Senhor dá a posição? Às vezes Ele dá A. Quando Ele dá A mulher se submete. E quando Ele dá a B, que é a posição da mulher, o homem se submete. Porque Paulo diz assim: sejam submissos uns aos outros, no temor de Cristo. Irmão, homem, não é no temor da mulher, é no temor de Cristo. Se você toma uma decisão no temor da sua esposa, o que você ouve do Senhor? O que Adão ouviu. O que Adão ouviu do Senhor? Maldita é a terra por tua causa. Por quê? Porque destes ouvido à voz da tua mulher. Quer dizer que não é para dar ouvido à voz da mulher? Não é isso. Quer dizer que o homem não é para dar ouvido para a voz da mulher quando a voz da mulher não representa a voz de Cristo. Mas quando dentro de uma casa a voz da mulher representa a voz de Cristo, o homem se submete à mulher. E quando a voz de Cristo está com o homem, a mulher e o homem se submetem à voz de Cristo. É assim que funciona. E aí nós aprendemos o que é submissão, porque tanto a mulher precisa aprender submissão, e o homem também precisa aprender a submissão. A quem? Em primeiro lugar, ao Senhor Jesus Cristo. E assim, irmãos, nós crescemos num casamento que tem harmonia. Nós crescemos num casamento que tem governo. Óbvio, pesa sobre o homem a responsabilidade maior, porque geralmente quando Deus quer falar numa casa, Ele procura em primeiro lugar o homem. Mas quando o homem não está conseguindo ouvir a voz do Senhor, então o Senhor quer falar, irmão. Nós somos importantes para o nosso Senhor. A nossa casa é importante para o nosso Senhor. O Senhor quer edificar a nossa casa. Então o Senhor procura a mulher para falar com ela. Então nós temos que aprender a respeitar essa posição. Primeiro, a respeitar o outro. A respeitar o meu cônjuge.
e a respeitar a posição que o Senhor deu para o meu cônjuge, então nós crescemos num ambiente que tem governo. Do contrário, irmão, se alguma coisa não estiver funcionando aí, em termos de papéis, nós vamos cair naquilo que o mundo vive. E como é que o mundo vive? O mundo vive assim, uma confusão. O homem lidera a sua família desprezando a sua mulher. O homem, geralmente, no mundo, ele não pergunta a opinião da mulher, ele vai e faz o que ele quer fazer. Ele compra o que ele quer comprar, ele decide o que ele quer decidir, ele nem pergunta a opinião da mulher. Muito raramente ele pergunta a opinião dela. E a mulher, porque é desprezada, ela então também vai reagir. E como é que essa mulher reage? Essa mulher reage com desrespeito ao seu marido. Desrespeitando o seu marido dentro de casa. E se tiver filhos, aí o caos está instalado. Porque enquanto não tem filhos, fica só entre os dois a bagunça. Mas quando vem as crianças, irmãos, aí o caos fica instalado. Porque as crianças vivem num ambiente de guerra. E sabe, irmão, num ambiente de guerra, está todo mundo esperando cair a bomba. As crianças vivem tensas. As crianças vivem preocupadas. Os filhos vivem preocupados. Porque cedo ou mais tarde vai cair a bomba. Sim, porque cedo ou mais tarde um estoura. Cedo ou mais tarde um tem uma atitude errada com o outro. Porque vivem os dois disputando um ambiente que não era para ser disputado. Era um ambiente que era para ser vivido em harmonia, se o rio de Cristo, como o rei, estivesse passando por dentro dessa casa. Irmãos, isso é muito sério. E aí nós estamos formando filhos assim. Se for homem, vai formar uma casa com deficiência em liderança. Se for mulher, vai ser uma menina que quando casar vai viver disputando o lugar do marido. Não vai saber viver na posição dela e vai viver tentando controlar de maneira aberta ou de maneira subversiva. Irmãos, isso é indispensável para o casamento. Esse é o primeiro. Eu vou destacar só mais um. O segundo rio fala de Cristo como servo. Se no primeiro nós somos tratados num pecado que é o pecado da rebeldia, tanto o homem quanto a mulher, no segundo nós somos tratados numa outra coisa, que é o pecado chamado, nós conhecemos muito bem, que é o egocentrismo. Porque o casamento é um lugar de serviço. Grave isso, irmão. Casamento é um lugar de governo, casamento é um lugar de serviço. Por isso que o segundo aspecto do nosso Senhor é serviço. Porque nós temos que conhecer o nosso Senhor como servo. Quando Deus criou Adão com um ego inocente. E para que o ego de Adão se tornasse um ego segundo a vontade de Deus, o Adão tinha que ter ido lá na árvore da vida, ter pegado o fruto da árvore da vida e ter comido aquele fruto. Então, o seu ego seria um ego segundo a vontade de Deus, porque seria um ego segundo Cristo. Porque Cristo representa a árvore. Mas ele não fez. Ele foi lá e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, o ego de Adão se tornou um ego doente. É o nosso ego. O nome para isso é egocêntrico. É um ego voltado para si. Todos nós somos assim. O Adão perdeu a capacidade de servir. Irmão, bote uma coisa na sua cabeça. Nenhum ser humano serve. Nenhum. Grave isso, irmão. Nenhum ser humano sem Cristo serve. Porque ele é egocêntrico. Aí você fala assim, mas eu tenho visto muitas obras de serviço, irmão. Isso é jogo do ser humano, irmão. O ser humano sempre faz as coisas pensando em algo por detrás. Tudo isso é jogada, irmão. É jogada de ego. O ser humano nunca serve sem pensar em algo aí por detrás. Nunca. Ser humano não serve. Ele é doente. Ele é egocêntrico. Ele vive voltado para si.
É tudo voltado para o umbigo dele. O cônjuge existe para me fazer feliz. Os filhos existem para me realizar. A igreja existe para me servir. E ai do pastor se não for fazer uma visita para mim. Ai do pastor se não ligar para mim no dia do meu aniversário. Eu fico de bico e começo a não ir na reunião. Porque é assim, irmão. É assim, primeira coisa que a gente corta quando a gente está magoado com a igreja é começar a boicotar a reunião. Aí o pastor liga para mim, a hora que eu atendo o telefone, ô irmão, o que está acontecendo? Você não está indo nas reuniões? Está acontecendo alguma coisa? Ah, não é nada não, pastor, é que a coisa está bem agitada, muito corrido. Aí mente, né? Porque não tem coragem de falar a verdade. Sabe o que é, pastor? Eu estou de bico com o senhor. O senhor não vem fazer visita para mim? O senhor não me liga? Estou lá na reunião, o senhor passa por mim e não me olha? O senhor é muito arrogante. Isso é doença. Nós somos assim. No casamento, como é que a gente vai funcionar, irmão? Assim. Salvo se a gente estiver crescendo em Cristo. Porque quando o Espírito Santo salva uma pessoa, sabe o que ele faz? Ele crucifica o ego. Quer dizer que Deus quer destruir o nosso ego? Não. Deus não pode destruir o nosso ego. Porque o ego é o que nós somos. O que Deus faz quando Ele crucifica o ego? Deus está querendo nos libertar do pecado que se uniu ao nosso ego. Quando o pecado entra no ego, ele nos torna doente. Então, quando a gente nasce de novo, nós recebemos ali aquela primeira martelada do Senhor. E durante a nossa vida cristã, se a gente vai respondendo ao Espírito Santo de Deus, então o Espírito Santo de Deus vai nos libertando deste ego doente. A gente vai deixando de ser egocêntrico e a gente passa a ser o quê? Cristocêntrico. A base da nossa personalidade vai deixando de ser doença e vai passando a ser saúde. Nós vamos nos tornando pessoas saudáveis. Porque nós só nos tornamos pessoas saudáveis na medida em que Jesus Cristo é formado dentro de nós. Senão, irmão, nós nunca seremos pessoas saudáveis. E nunca vamos conseguir viver a dois. Vai ser sempre essa confusão, sempre essa brigaiada, sempre essa dificuldade, sempre essa coisa de que o outro não faz o que eu estou querendo, não pensa em mim, não olha para mim. Aí a gente vai precisar mesmo de 5 linguagens do amor. É assim que Jesus viveu. Jesus era Deus, abriu mão de sua glória, se esvaziou, se fez homem, viveu como? Por que Cristo viveu como servo? Porque o ser humano foi criado para ser um servo. O ser humano foi criado para ir lá na árvore da vida, pegar aquele fruto, comer e se tornar um servo. Deus criou o homem para ser um servo. Deus não criou um homem para ser um Deus. O padrão do diabo pela árvore da morte é nos fazer deuses. Mas o padrão de Cristo, através do Espírito Santo, é nos fazer servos. Qual é o segredo da vida de Cristo? Uma bacia e uma toalha. Lembra desse cântico do Daniel de Souza? Aquele irmão lá de Santos, o Daniel de Souza. Ele tem um cântico que é maravilhoso, se chama Serviço. O cântico diz assim: com a bacia e com a toalha, tu me destes uma lição, de um padrão que nunca falha, para vivermos em união. De um padrão que nunca falha. Servir o outro nunca falha. Nunca, irmão. E olha que Jesus lavou o pé de quem traiu, Jesus lavou o pé de quem abandonou, Jesus lavou o pé de quem xingou, porque no casamento tem isso. No casamento às vezes tem xingamento, no casamento às vezes tem traição, no casamento às vezes tem abandono.
O que nós vamos fazer? Se nós estamos conhecendo o Senhor Jesus Cristo como o servo, nós vamos lavar os pés. Nós vamos servir uns aos outros. Agora é um problema, irmão. Sabe qual é o problema? Hoje na igreja evangélica a gente prega essas coisas, acaba a reunião, os irmãos estão fazendo gracinha com o que foi pregado. Como nós vamos crescer no casamento? Impossível, irmãos. Essas verdades são eternas. Essas verdades deviam ser ouvidas por nós, acolhidas no nosso coração, e nós deveríamos ir aos pés do Senhor e dizer: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Eu preciso te conhecer como um servo, para que eu possa servir o meu cônjuge. Irmão, nós precisamos. Porque se nós optarmos pelo padrão do diabo, que é o padrão da arrogância, do orgulho, da justiça própria, do empinar, do sair para briga, o nosso casamento vira um inferno. E é assim que muitas vezes nós estamos vivendo, irmão. O que era para ser um lugar de harmonia, de paz, de gozo, de prazer, de desfrute para nós, depois de tantos anos juntos, deveria crescer e se tornar esse lugar gostoso. Mas vai se tornando cada vez um lugar pior. Por quê? Porque nós não conhecemos o Senhor como servo. Lembra-se disso, irmão. O que mantém a harmonia de um casamento, primeiro, nós já falamos, é manter o governo na casa, conhecendo o Senhor como rei. Segundo, o que mantém uma harmonia dentro do casamento é mantermos em casa uma atitude de servir um ao outro. Por que nós precisamos? Porque no casamento tem crise e a gente se suja. Você sabe que na época de Jesus eles lavavam os pés, porque os pés eram expostos ao barro, à terra, né? Hoje nós não precisamos disso, porque nós temos sapato. Mas há o princípio espiritual. O princípio espiritual é esse, amado irmão. A gente se suja, porque casamento é lugar de crise. Tem muita crise no casamento. Ou não tem? Os psicólogos falam de crises de primeiro ano, de não sei quantos anos, de outro. Psicólogo apontou um monte de crise no casamento. E tem as crises no casamento. Mas aí vem os filhos, aí começa a crise dos filhos. E filho, irmão, dá crise, né? Dá crise o tempo todo. Filho dá crise quando é pequeno. Não é? Dá aquela crise. Tamar vai começar a crise agora dele, né? Claro que dá. É um serzinho pecaminoso. Aí você tem que lidar com aquilo, é difícil. É arrogante, não quer obedecer. Claro, a mesma natureza rebelde que você tem, ele também tem. Não é? É crise até os 12 anos. Quando chega nos 12 anos, recebe aquela carga, né? Daquele hormônio especial, se for homem. Aí vira aquele ser que você fala: meu Deus, o que está acontecendo com isso? É uma outra crise. Entra na adolescência, mais dificuldade. Crise. Aí chegou na juventude, você fala: agora vai dar certo. Aí ele traz aquela menina para você conhecer. Você fala: meu Deus, não. Essa não. Você não pode falar. Porque se você falar... Você fala assim: não, essa não. Pai, o que você achou? Gatona, né, pai? Lindona. E o pai fica lá dentro assim: ai, meu filho. E se esconde um dragão. Porque o pai bate o olho e já... O pai tem experiência. É bom perguntar. O que o senhor acha, pai? Mas a gente é arrogante, né? Aí, eu quero casar. Não, tudo tem certeza, filho? Tenho. Tá bom. Aí casa, mais crise. Envolve você. Não tem como não ser envolvido. Você vai ser envolvido. Não é? Você sofre com eles. Pode não se meter lá dentro, mas você vai sofrer. A vida, crise financeira. Opa, nós estamos vivendo numa época de crise financeira. Sujamos os pés. Crise e mais crise. O que nós precisamos? Nós precisamos que o outro nos sirva. Nós não precisamos que o outro nos dê bronca. Irmão, bote uma coisa na sua cabeça. Não dê bronca no seu cônjuge. Ele não precisa de bronca. Ele precisa de alguém que o sirva. Que é alguém que se coloca do lado dele. Às vezes não tem que dizer nada. Aliás, irmão, vamos nos convencer de uma coisa. Quando você abre a boca, o caos se instala.
Você não percebeu ainda? Quando a gente abre a boca, o caos se instala. Não é assim? Mas quando Deus fala, Ele coloca a ordem no caos. Nós só temos que abrir a boca quando o Senhor mandar a gente abrir a boca. Ficamos quietos. Estamos sendo humilhados? Não tem problema, irmão. O nosso Senhor foi humilhado. É para isso mesmo que nós fomos chamados. Diz 1 de Pedro, capítulo 2, está escrito. Está escrito. Você foi chamado para ser humilhado. Que bênção, não é? Mas a gente não quer ser humilhado, sabe por quê? Porque a gente não tem sangue de barata, não é? Mas quem disse que é sangue de barata? Nós temos o sangue de Jesus sobre nós, irmãos. Nós podemos nos humilhar e servir o outro. Ter uma atitude de serviço para acabar com aquele caos que está instalado dentro de casa. Que muitas vezes está instalado por causa da crise. E o outro só precisa de uma atitude de serviço. Quem sabe é só se colocar ao lado, ficar sentado do lado e dizer, isso vai passar, querida. Isso vai passar. Isso que está acontecendo com os meninos vai passar. Isso que está acontecendo em casa vai passar. Calma, isso vai passar. Ou às vezes você, irmão, vai ter que dizer para ele vai estar angustiado, ansioso, preocupado. Calma, querido, isso vai passar. São pequenas atitudes que fazem toda a diferença no nosso casamento. Porque o Senhor nos colocou juntos. Coloque isso na sua mente. Quando você disse sim no altar, homem, você se tornou um servo dela. E quando ela disse sim, ela se tornou uma serva dele. Esse é o projeto de Deus. Casamento é um lugar de nós aprendermos a servir. Depois ele fala sobre um outro rio, que é o rio do nosso Senhor como homem perfeito. Por quê? Vou passar rapidamente e vou terminar. Porque casamento é um lugar de transformação, irmão. Nós somos criados para sermos perfeitos. Quando nós pecamos, quando nós comemos aquela árvore no Adão, nós nos tornamos perfeccionistas. Todos nós somos perfeccionistas. Ninguém escapa disso. Esquece daquela conversa de televisão, tá? Qual o seu maior defeito? Dá até raiva, né? Perfeccionista. Todo mundo é perfeccionista. Isso é o efeito do pecado. Você foi criado para ser perfeito. Seria perfeito se comesse da árvore da vida. Como comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, se tornou doente. Perfeccionista. Deus é perfeito. E Ele criou o homem para ser perfeito. Como é que Ele vai fazer isso agora? Através de Jesus Cristo. Como Ele faz isso? Ele usa todas as coisas para nos transformar. Quem é o elemento principal da transformação nossa? O seu cônjuge. Santo Agostinho tem uma frase muito interessante. Ele diz assim, Deus tirou tudo de Jó, menos a mulher. Com um propósito definido. Aí ele diz assim, o propósito de Deus, quando a Santo Agostinho diz isso, tá? Não fui eu, para você não ficar bravo comigo. O propósito bem definido de Deus, quando não tirou a mulher, que Deus tirou tudo de Jó, né? Só deixou a mulher. E ainda, você viu que a bichinha não era fácil, né? Porque ela vira para ele e fala assim, amaldiçoa esse teu Deus e morre praga, porque isso aí que você está vivendo é sina. Por que ele deixou? Agostinho diz assim, Deus deixou a mulher para Jó, porque esta tinha um propósito definido. Essa seria na sua vida uma escova. Tem escova que é mais dura, tem escova que é mais molinha, né? É de aço, mas tem escova, né? Mas é uma escova que Deus vai usar. Mas também o homem também é uma escova. Tem homem que é um escovão, né? Deus vai usar, irmão, para trabalhar você. Ele salvou você. Agora Ele quer fazer de você uma mulher como seu filho. Como Ele faz isso? Usando o seu cônjuge para transformar. Então, ao invés de você reclamar, dá graças a Deus. Porque Deus está trabalhando a sua vida através dele. Ao invés de você pensar na porta do fundo, que a gente sempre pensa na porta do fundo, né? Dá graças a Deus. É a pessoa que Deus tem para você, para trabalhar o seu coração, para fazer você mais parecido com Cristo. Amém, irmão? E a última é como Deus. Por quê? Porque casamento é um lugar de vitória. Águia, na Bíblia, é símbolo de uma vida reinante, de uma vida vitoriosa.
Por quê? Porque Deus planejou o casamento para ser um lugar de vitória, irmão. Deus quer que você vença os seus traumas no seu casamento. Deus quer que você vença os seus medos, as suas fobias, aquele padrão que você recebeu do seu pai, da sua mãe, claro, que você tende a repetir. A gente sempre repete o modelo que nós recebemos dentro de casa, mas, irmãos, não precisa ser assim. Porque casamento é um lugar de vitória. Nós podemos vencer essas coisas. E podemos viver vidas marcadas pela vida do Senhor. Lembre-se disso, irmão. O teu privilégio, se você nasceu de novo, é maior do que o de Adão. Porque Adão não tinha vida divina. Adão teria vida divina se ele comesse da árvore da vida. Mas se você nasceu de novo, você tem a vida divina. A vida que vem do alto. E Paulo diz assim, se nós temos a vida do alto, pense nas coisas do alto. Busque as coisas do alto. Então, você vai ter poder para crucificar a sua natureza terrena. E aí ele coloca um monte de coisa ali da natureza terrena, né? Irritação, gritaria, não é? E uma série de coisas que ele coloca ali. E ele diz assim, mas vocês vão viver como eleitos de Deus, se vestindo da vida de Cristo. E ele coloca uma série de coisas, misericórdia, bondade, humildade, mansidão, perdão. Essa é a vida que Deus tem para nós no casamento. E na medida em que nós vamos vivendo essa vida, nós vamos crescendo no propósito de Deus, que é a unidade. Nós vamos nos tornando cada vez mais pessoas unidas dentro do casamento. Xerox um do outro? Não acredito, irmão, que a gente vai chegar ao ponto de ser um xerox um do outro. Eu não acredito nisso. Mas nós seremos pessoas unidas. O que isso quer dizer? Nós viveremos em harmonia. Nós viveremos em paz. Nós teremos prazer de estar um do lado do outro. E quando você chegar na fase da velhice, não vai ser dois estranhos. Não serão dois estranhos, né? Porque quando chega na velhice, parece que são dois estranhos, né? E isso quando não estão dormindo em camas separadas. Às vezes dormem em cama juntos, mas não pode se relar, né? Porque se relar dá choque. Não é assim? Quantos estão vivendo, irmão, separados, dentro dos seus lares? Por quê? Porque não estão conhecendo o Senhor Jesus. O que fazer, irmão? Vai ao Senhor. Se renda ao Senhor. Peça misericórdia a Ele. Peça graça a Ele para se arrepender daquilo que Ele tem falado com você, daquilo que Ele pontuou para você, porque eu tenho certeza que Ele deve ter pontuado algumas coisas para você nessa noite. Homem, o que o Senhor pontuou para você? Mulher, o que o Senhor pontuou para você? Vai a Ele. Porque senão, irmão, vai ser mais uma palestra para você. E nós não somos o povo da palestra. Como o Juliano falou, nós somos o povo que ouve e que se coloca diante de Deus, que se arrepende e que busca andar em obediência ao Senhor. Só assim nós vamos desfrutar de um casamento melhor. Amém? Fácil? Não, não é. Mas não é para ser vivido com a nossa força, não é? É para ser vivido no poder do Espírito Santo, na vida de Cristo que está dentro de nós. Assim como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, diz Paulo, assim também andai nele. Você recebeu a vida dele, irmão. Se alimente dele diariamente e viva, desfrute da vida dele. E você vai conhecer esse Senhor que é rei, esse Senhor que é servo, esse Senhor que nos aperfeiçoa e esse Senhor que nos dá vitória sobre os nossos pecados. Amém, amados irmãos? Eu não ouvi o amém, amém? Amém. Graças a Deus.